Gente, o Brasil começa, pelo menos em um aspecto, ficar parecido com os Estados Unidos. Começamos a ter mais massacres em escolas, não é? Enfim, vou falar sobre isso brevemente nesse vídeo de hoje. É um momento muito triste, uma tragédia, e a gente deve se lembrar de todos os massacres de escolas que estão acontecendo nos Estados Unidos e que vem acontecendo nos últimos anos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que bate todos os recordes desse tipo de massacre em escolas e é um país que facilita o porte de arma, que facilita a compra de armas. Então, e de forma análoga, a Austrália é um país que criou muitas dificuldades e que o último massacre foi o de Port Arthur. Nunca mais teve um massacre desse tipo na Austrália. Então algumas pessoas podem achar que certas coisas são coincidências, eu prefiro acreditar que existe uma causa para esses dois fatos. Não é uma mera coincidência. Enfim, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem a sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Bem, o ataque foi à Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, e deixou um total de 10 mortos, incluindo os autores, que se mataram, né? Na manhã dessa quarta-feira. Segundo o governo de São Paulo, os autores do massacre de Suzano são 2 ex-alunos da escola que invadiram o local e atiraram contra os presentes. Existem feridos também. O que se sabe até agora sobre o massacre em Suzano? Quem são as vítimas? 5 estudantes do ensino médio, identificados como Pablo Rodrigues, Cleiton Antônio Ribeiro, Caio Oliveira, Samuel Melquiades Silva de Oliveira e Douglas Celestino. 2 funcionárias da escola, a coordenadora Marilena Vieira Meso e a funcionária Eliana Regina de Oliveira Xavier. O dono da locadora de veículos onde eles roubaram o carro usado no crime, identificado como Jorge Antônio Moraes. As autoridades estaduais inicialmente informaram que os 2 autores da matança cometeram suicídio, como eu disse. Entretanto, posteriormente disseram que ao menos um deles foi eliminado sem dar detalhes. Ou seja, ainda existem dúvidas sobre como é que eles foram mortos. Se eles se mataram, se alguém matou eles, a gente ainda não sabe. O governo de São Paulo diz que os atiradores eram ex-alunos identificados como Guilherme Taúci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos. Tudo isso vai estar na descrição em um link, né? Os autores do massacre usaram um revólver calibre 38, um arco e flecha, uma besta, que é aquela coisa que atira flecha, né? E ao menos um machadinho, e talvez tenha usado mais algumas outras armas. Né? Talvez tenha utilizado outras armas. Essa notícia vem da reportagem do El País. Né? Bem, o que é que eu queria falar com vocês sobre isso e o que é que a gente pode falar sobre isso? Primeiro, é uma tragédia terrível, mas é um sintoma. É um sintoma de uma prática que pode começar a se tornar muito comum se houver cada vez mais uma facilidade de aquisição de armas. E isso não é uma opinião. Quem diz que isso é opinião ou alguma coisa assim, a pessoa tem que olhar os dados, e eu vou colocar alguma reportagem na descrição para vocês olharem, os dados envolvendo massacres acontecidos nos Estados Unidos, principalmente com arma de fogo. Muitos dos massacres que acontecem nos Estados Unidos, as armas são compradas legalmente, muitas vezes. A munição é comprada muitas vezes legalmente. Às vezes as pessoas que realizam o atentado utilizam armas que estão na casa dos pais, disponíveis, por isso têm acesso e conseguem utilizar essas armas para esses atos. Já os países que criaram mecanismos de controle rigoroso, um controle verdadeiramente rigoroso, como aconteceu na Austrália tudo aconteceu por causa do massacre de Port Arthur. O que aconteceu foi um dos maiores massacres da história da humanidade. Eu não sei se já teve um maior. Isso chocou terrivelmente a população australiana. E aí o governo australiano, como uma medida dura, resolveu criar leis praticamente proibindo o acesso a armas e criar leis extremamente rigorosas e mecanismos de fiscalização extremamente rigorosos
para a entrada de armas no país, para evitar. Isso teve um efeito muito claro. Não é que não existem armas na Austrália. Claro que existe, porque tem o contrabando e tudo mais. E esse é o argumento do pessoal que diz aqui, se você proibir, só os bandidos vão ter armas. Só que tem um detalhe, as armas na Austrália são caríssimas, porque é tão difícil você ter acesso a essas armas por causa do rigoroso controle que existe dessas armas, que o que é que acontece? As armas no mercado negro da Austrália têm custos exorbitantes. Vou dar um exemplo. Tem uma arma nos Estados Unidos, um tipo de revólver parecido com esse, calibre 38, que pode ser adquirido por menos de $1.000. Bem menos que isso. Tem modelos mais baratos que você adquire por menos. Na Austrália, muitas dessas armas no mercado negro custam de 8 a 10 mil dólares fazendo a conversão. O dólar australiano você fazendo a conversão para o dólar americano. Essas armas são caríssimas na Austrália. Algumas delas usadas tipicamente em atentados, ou seja, as armas semi e totalmente automáticas, que são muito utilizadas por esse tipo de tentativa de matar muitas pessoas, são ainda mais caras e ainda mais difíceis de ser encontradas. Isso produz um efeito muito simples, não é difícil de entender. As pessoas que são loucas, desequilibradas, como esses dois rapazes, e que querem conseguir, primeiro eles têm que conseguir o dinheiro. Depois eles têm que convencer uma pessoa do mercado negro a vender arma para pessoas desequilibradas. Ou seja, a operação para realizar o massacre começa a se tornar muito, muito mais difícil. Isso significa que seja impossível que aconteça um novo massacre na Austrália? Não. Quem quiser pode ser que consiga o dinheiro, pode ser que consiga tudo, pode ser que consiga quebrar todas as dificuldades e as barreiras que o governo australiano fez e ainda assim consiga realizar. Mas significa que fazer esse tipo de massacre na Austrália é muito mais improvável. E tudo que nós estamos falando aqui é o que é mais provável, o que é mais improvável. Nos Estados Unidos, esses massacres se tornaram corriqueiros. Eles acontecem quase o tempo todo. Teve um mês nos Estados Unidos que você teve um massacre em escola por semana. Por semana, toda semana. Por quê? Porque nos Estados Unidos existem estados que não fazem nem checagem de antecedentes criminais antes de vender arma. Existem estados que você não precisa mostrar que você não é uma pessoa maluca para ter acesso a uma pessoa com uma doença mental. Você não precisa mostrar que você não tem uma doença mental para poder comprar uma arma, o que significa que pessoas com doenças mentais compram armas nos Estados Unidos, em vários estados, e compram armas em chamados shows de armas. Os gun shows, esses eventos nos Estados Unidos que reúnem muitas armas, nesses eventos é possível se comprar armas com praticamente nenhuma checagem. Você comprando uma arma como você comprasse um liquidificador. Não é Onyx. É isso aí. É isso que nós... É diante disso que nós estamos diante nesse momento. Ou seja, isso o quê? Pessoas que desconsideram as evidências, que desconsideram a ciência, que desconsideram como melhor proteger as pessoas. E nós já temos, eu vou abrir aqui e vou falar, nós já temos uma declaração do Flávio Bolsonaro, depois disso, dizendo o seguinte: meus sentimentos a todos os familiares das vítimas covardemente assassinadas no colégio em Suzano. Mais uma tragédia protagonizada por menor de idade e que atesta o fracasso do malfadado Estatuto do Desarmamento ainda em vigor. O que é que a gente diz de uma figura que diz uma coisa dessa? Né? Olha o Jair Bolsonaro. Presto
minhas condolências aos familiares das vítimas do desumano atentado ocorrido hoje na escola Professor Raul Brasil. Uma monstruosidade e covardia sem tamanho. Que Deus conforte o coração de todos. Pelo menos o pai não resolveu fazer política, né? Mas o Flávio, algumas pessoas apontam que o Flávio talvez seja um sociopata, né? Talvez. Eu não sei, eu não sou da área de saúde mental, psiquiatria, para avaliar ainda mais à distância. Não tenho condições de avaliar nada disso, a verdade é essa. Mas alguém usar esse momento da tragédia para falar do Estatuto de Desarmamento, quando todas as evidências em relação aos Estados Unidos, que eles adoram tanto, que eles foram lá falar com os assessores do Trump, porque o Trump não os recebeu, né? Que eles foram falar com pessoas, o Steve Bannon, né? O cara lá daquela mídia, do Breitbart, da extrema-direita americana, e que eles acham que aquele é o modelo de sociedade ideal. Um modelo de sociedade onde esse tipo de evento é muito mais frequente e é ocasionado por uma política que facilita o acesso a armas. E eu repito, isso não é uma opinião. Isso é um fato. A política que facilita o acesso a armas nos Estados Unidos tem total conexão com a realização desses massacres, porque é fácil adquirir armas, porque as armas estão disponíveis nas casas das pessoas. E aí a pessoa que quer ou rouba de alguém que tem, ou compra legalmente se for maior de idade, ou enfim, vai para um show de armas e consegue adquirir. Tem muitas formas de você adquirir armas nos Estados Unidos. E esse é o caminho para o qual o Brasil está indo. Então o aviso que eu dou às pessoas que estão horrorizadas por esse atentado terrível, que eu também estou, que todos nós temos que estar, é o seguinte: se essa política de facilitar o acesso a armas continuar, nós iremos ver mais desses atentados. E isso é simplesmente o que a gente sabe sobre a realidade dos países. Os países que aplicaram essa regra e os países que foram mais rigorosos, onde esse tipo de massacre é raríssimo. Aí a pergunta que você quer saber: você quer viver numa sociedade onde é fácil que isso aconteça, comum, ou você quer viver numa sociedade onde isso é incomum? Você prefere a Austrália ou os Estados Unidos no que tange a política de armas e os dados estatísticos sobre o que é que acontece em termos de massacre entre um país e outro? Se você me disser que está examinando os dados e prefere os Estados Unidos, e sabe a realidade, pelo menos você sabe em que tipo de sociedade violenta, capaz desse tipo de coisa, você quer viver. Mas eu suspeito que muitos não sabem, ou ignoram a realidade dos dados. Enfim, gente. Era isso que eu tinha para dizer sobre isso. Eu estou muito preocupado com o futuro desse país a seguir esse caminho que facilita o acesso a armas e que facilita o acesso a armas a pessoa com desequilíbrio mental e vai facilitar o acesso a armas com... Porque foi isso que os Estados Unidos fez. Nos Estados Unidos, nem checagem de antecedentes criminais. Não existe uma lei federal obrigando que antecedentes criminais sejam checados antes de vender uma arma. Alguns estados checam, outros não. Por causa da ausência de uma lei federal. Enfim, e esse é o modelo que esse pessoal quer seguir para o Brasil. Difícil, muito difícil o momento que nós estamos vivendo. E eu não sei nem o que dizer para os familiares das vítimas, porque a dor de perder um filho, uma pessoa que está no início da vida dessa forma, é uma dor que eu não seria capaz de dizer que sei como é. Eu não sei como é essa dor. E é uma dor grande demais para que eu com palavras possa dizer algo. A única coisa que eu tenho que dizer é que nós temos que lutar com todas as forças para que se torne muito improvável que outro pai ou que outra mãe tenha que passar por isso. É só isso que eu tenho para dizer em relação a isso, gente.
Essa tem que ser a nossa motivação diante de um evento desse. Tem que ser querer que isso não aconteça com mais ninguém. E fazer as ações políticas que caminham nessa direção, baseada nos dados e experiências internacionais consagradas. Coisa que nós sabemos que não é alvo de... não pode ser alvo de manipulação. Enfim, era isso. Se você gosta do canal, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like e compartilhe, que é importante para mim. Links estão na descrição de como você pode apoiar e ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.